nós te rendemos graças nessa noite pela tua soberania, Senhor. Aprove ao Senhor nos reunir nessa casa que é casa de oração, Pai. Aqui nós estamos para apresentarmos ao Senhor as nossas ansiedades, os nossos pecados, as nossas angústias, as nossas mazelas. Estamos aqui para derramar tudo isso, Senhor, aos pés da tua cruz. Que o teu Espírito Santo, Pai, que o teu Espírito Santo nunca nos deixe afastar-nos da cruz de Cristo, pois foi lá na cruz, Senhor, que o Senhor pagou o preço dos nossos pecados, Pai, e nos comprou com o seu precioso sangue. Oh Deus, nós pedimos nessa noite para que o teu Espírito Santo atue, Senhor, no nosso interior, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Sabemos, Senhor, que existem estados de corações nessa noite que humanamente são impossíveis de serem restaurados. Mas foi o teu servo Ezequiel que, quando foi levado a um vale de ossos sequíssimos, ouviu a tua pergunta sobre ele: Ezequiel, poderão reviver estes ossos? E o teu servo Ezequiel respondeu: Senhor Deus, tu sabes. Então o Senhor deu a ordem para o teu servo: profetiza, Ezequiel, ao vale de ossos secos. E quando o teu servo profetizou, Senhor, osso foi se juntando a osso, a carne foi se formando, e o Senhor fez de um vale de ossos secos um poderoso exército. Mas aqueles homens que haviam recuperado suas articulações, seus tendões, o seu corpo carnal, ainda não tinham neles o fôlego de vida. Então o Senhor disse: Ezequiel, profetiza ao Espírito, Ezequiel. E o teu servo profetizou: vem dos quatro ventos, ó Espírito Santo. E o Espírito Santo desceu e soprou neles o fôlego de vida. Então aquele exército recebeu vida e retornou a viver. Essa é a nossa esperança nessa noite, Pai Santo. Que o teu Espírito Santo abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, ilumine, Senhor, as nossas mentes com a graça do Evangelho de Jesus Cristo. Ilumine as nossas mentes com a tua palavra, que é lâmpada para os pés, que é luz para o caminho, Senhor. Ilumine as nossas mentes, Senhor, com aquilo que é puro, com aquilo que vem do céu, pois nós sabemos que no mundo só encontramos desespero e dor, aflições, mas em Ti encontramos a verdadeira paz. E é essa paz que queremos nessa noite. Que nesse momento o Teu Espírito Santo prevaleça sobre as nossas fraquezas e que as nossas mentes sejam levadas cativas à Tua santa e maravilhosa palavra, para que a nossa alma, Senhor, possa ser alimentada, Senhor, e fortificada pelo Teu poder. Como nos ensinou o Teu Filho, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Oh Deus, é da Tua palavra que nós queremos viver. Por isso nós pedimos, Pai Santo, enche-nos com a Tua palavra, enche-nos com Teu Santo Espírito, para proclamarmos com ousadia a Tua palavra. Abençoa, Senhor, a Tua igreja. Abençoa o pastor Nizam, Pai, restaura ele por inteiro. Que ele jamais saia do primeiro amor, Senhor. Pois nós sabemos como
o maligno investe pesado, pesadíssimo, naqueles que são chamados a pregar o teu santo evangelho. Mas a tua palavra já nos ensina que maior é aquele que está em nós do que o Espírito que habita no mundo. Por isso nós pedimos, Pai, para que o Senhor restaure ele e encha ele com a tua graça e com o teu poder. Como está escrito em Efésios, fortalecê-los no Senhor e na força do seu poder. Que os inimigos teus, Senhor, não venham a se alegrar com a derrota do teu povo, mas que o teu povo, Senhor, se levante e combata o bom combate da fé. Por isso nós pedimos, como igreja, que o Senhor abençoe o pastor Nizam e a família dele com a graça do Espírito Santo que vem do céu. Que o Espírito Santo paire sobre a família dele e os traga para mais perto de Ti. Que a Tua igreja seja avivada, Senhor, com a visitação do Espírito Santo de Deus. É isso que nós precisamos, Pai, nessa noite. Nós precisamos do Espírito Santo, Pai Santo. Nós não precisamos, Senhor, de nada que esse mundo possa nos oferecer. Nós precisamos, Pai Santo, nessa noite, do poder e da atuação maravilhosa do Espírito Santo, trazendo o refrigério para as nossas almas. Em nome de Jesus, Pai Santo, nos concede uma noite de paz e refrigério na Tua santa e maravilhosa companhia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Nós vamos abrir Apocalipse 18, versículo 9. Apocalipse 18, 9. Nós vamos tentar concluir hoje o capítulo 18 do livro do Apocalipse, que compõe essa seção do livro do Apocalipse que fala sobre a destruição dos agentes do dragão, como Deus irá triunfar sobre os agentes do mal. Hoje nós vamos ver as duas últimas vozes. O capítulo 18 do livro do Apocalipse anuncia a queda da grande Babilônia, que representa o mundanismo, o mundo em que vivemos, o sistema que rege esse mundo. No capítulo 17 nós vimos a descrição, a ascensão e a queda da grande meretriz, que representa a falsa igreja, que se opõe à verdadeira igreja, que é a noiva de Cristo. E nós vimos como ela será aniquilada. No capítulo 18 nós vemos o anúncio da queda da grande Babilônia, que se opõe à Nova Jerusalém. A grande Babilônia representa esse mundo em que vivemos, que é morada de demônios, que é morada de ídolos, que é um lugar onde o pecado prevalece, onde os homens esbanjam as suas luxúrias. Então João ouve o anjo anunciando a primeira voz, que é a voz da condenação da grande Babilônia e da sua queda. Caiu a grande Babilônia. Depois João ouve outra voz do céu, que é uma voz dirigida ao povo de Deus, que é a voz da separação. Uma vez que dos versos 1 ao 3, João ouve a voz da condenação, que esse mundo, esse sistema está condenado, ele irá cair, ele irá ruir, ele está sendo preparado para o fogo do grande dia. A ordem para o povo de Deus, dos versos 4 ao verso 8, é a voz da separação. Retirai-vos dela, povo meu,
para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, o povo de Deus ouve uma ordem para se separar do mundo, para se separar dos valores deste mundo e daqueles que vivem segundo os padrões deste mundo. É a mesma ordem que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês então experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É a mesma voz que diz para o seu povo: sede santos, porque eu, Senhor, seu Deus, sou santo. A ordem aqui para o povo de Deus é a ordem para que ele seja separado, para que ele seja um povo distinto, um povo que tem valores diferentes, um povo que tem uma cultura diferente, um povo que em nada se assemelha aos demais povos. Por isso o povo de Deus é um povo santo, porque sem santificação ninguém jamais verá a Deus. E aqui nós vemos a condenação da grande Babilônia e daqueles que se contaminarem com ela. Em Tiago, capítulo 1, versículo 27, o irmão Tiago nos ensina qual é a religião que agrada a Deus. E ele disse: a religião imaculada diante do nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e manter-se incontaminado das corrupções deste mundo. Então essa é a ordem para o povo de Deus, a ordem da separação. Separe-se dos ímpios, separe-se das más companhias, inclusive da má companhia que você vê no espelho, pois nós somos os nossos piores inimigos e Cristo é o nosso melhor amigo. Por isso a Bíblia diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Nessa classe de ímpios inclui a nós mesmos. E aonde deve estar a nossa confiança? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Por isso que Jeremias disse: maldito o homem que confia nos homens. Nessa palavra inclui o meu e o seu coração. Mas bendito é o homem que confia em Deus. Bendito é o homem que põe em Deus a sua esperança, que põe em Deus a sua confiança, pois o nosso Senhor Jesus Cristo é amável e é indecepcionável. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Não há uma alma que foi até Cristo e foi rejeitada, porque ele não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, Jesus vê o coração. A única coisa que Cristo requer para aqueles que se achegam a Ele é um coração compungido e contrito. Ele não requer um bom currículo, Ele não requer uma boa educação, Ele não requer uma boa posição social, Ele só requer sinceridade e quebrantamento de coração. Foi por isso que os doutores da lei o rejeitaram e publicanos e meretrizes o receberam. Porque Jesus Cristo é manso e humilde de coração. Ele resiste aos soberbos, mas ele dá a sua maravilhosa graça aos humildes. Por isso que ele disse: ó Pai, eu te rendo graças, porque o Senhor se ocultou dos sábios e dos instruídos, daqueles que pensam que são alguma coisa,
Mas o Senhor se revelou aos seus pequeninos, sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 1, 26, diz: irmãos, reparai na vossa vocação. Vejam que não são muitos os sábios segundo a carne que são chamados, não são muitos de nobre nascimento. Antes Deus escolhe as coisas vis e desprezíveis desse mundo para confundir as sábias. Deus escolhe aqueles que não são, para reduzir a nada aqueles que pensam que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Quem pregou o primeiro sermão na igreja cheio do Espírito Santo? Um pescador. Deus poderia usar um homem preparado, mas ele escolheu usar um humilde pescador, mostrando que o que Deus requer do seu povo é mansidão e humildade. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e então encontrareis descanso para as vossas almas. E é justamente o orgulho que é a causa dos homens rejeitarem a Cristo. Vamos ler agora do verso 9 ao verso 19. Essa voz, que é a voz da lamentação. Apocalipse 18, 9. Os lamentos dos admiradores de Babilônia. O que é que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver aqui aqueles que colocaram as suas esperanças, aqueles que criaram as suas expectativas, aqueles que colocaram a sua confiança nas riquezas terrenas, nas coisas deste mundo. Essas pessoas vão se decepcionar porque vão ver do dia para a noite aquilo em que elas tanto depositaram a sua esperança ruir. E elas vão entrar em desespero e lamento. Por isso que as duas últimas vozes do capítulo 18 de Apocalipse, anunciando a destruição desse sistema em que nós vivemos, mostra o lamento daqueles que amam ao mundo em face do regozijo e da celebração daqueles que amam a Deus. Não se pode amar o mundo e amar a Deus ao mesmo tempo, porque a Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então o oposto também é verdadeiro. Aquele que ama o Pai, o amor do mundo, consequentemente, não está nele. Agora o verso 9... nós vamos ver, vamos fazer a leitura, verso por verso. O versículo 9, nós vamos ver a lamentação daqueles que amam e admiram o mundo, ao contemplarem a sua destruição. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra. Olha que coisa, o desespero. Aqui, o apóstolo João está vendo os poderosos dessa terra, quando Deus anunciar a destruição desse mundo. Nós sabemos que Deus fez uma aliança com Noé em forma de arco-íris, que ele não ia destruir o mundo com água. Mas, segundo Pedro nos ensina que Deus anunciou a destruição do mundo com fogo. E aqui nós vemos o lamento. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela, sobre a grande Babilônia, os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria. A decepção, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu, grande cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o seu juízo. Aqui nós vemos uma grande decepção. Aqui nós vemos os poderosos altamente decepcionados ao verem todo o seu império ruir como um castelo de areia. É isso que nós vemos aqui, amados irmãos. O perigo de colocarmos a nossa esperança e expectativa
nos lugares errados. Como irá se decepcionar aquele que colocar o seu tesouro nessa terra? Pois em uma só hora chegou o seu juízo. Agora no verso 11, João vai mostrar o lamento dos empresários, daqueles que obtêm lucros absurdos em diversos tipos de ramos. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Grandes empresários vendo aquilo que eles colocaram, todo o fruto do seu trabalho, perdendo do dia para a noite o seu valor. Mercadoria de ouro, de prata, verso 12, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda a qualidade de móvel, de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore. Então nós vemos aqui joias, aqueles que investem em joias, aqueles que investem em móveis, e canela de cheiro, verso 13, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, aqueles que investem nos cosméticos, aqueles que investem nos ramos alimentícios, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos. Muitos homens enriqueceram através do trabalho escravo. Dizem que no primeiro século, para cada um homem livre, haviam 23 escravos. E até almas humanas. Muitos homens enriquecem vendendo almas humanas. E aqui nós podemos ver claramente os falsos mestres. Em 2 Pedro 2, o apóstolo Pedro diz: assim como surgiram falsos profetas no meio do povo de Deus, se levantará no meio de vocês falsos mestres. E o apóstolo Pedro diz: eles farão comércio de vocês, eles olharão para a alma de vocês e eles verão vocês como fonte de lucro. Os grandes que se apresentam como pastores, na verdade são grandes empresários, que estão ganhando o mundo inteiro, comercializando almas. Aqui em Salvador, perto de Iguatemi, tem uma igreja que fez literalmente isso. Vendeu para a Igreja Mundial do Poder de Deus por 50 milhões o seu templo, comercializando almas. O que Valdomiro viu a tal ponto de tirar 50 milhões em espécie e pagar naquele templo? Ele viu almas que ele iria seduzir e lucrar. Então nós vemos aqui o desespero naquele grande dia, na volta de Jesus, dos poderosos que vivem esbaldando as suas luxúrias, dos empresários, dos falsos mestres. Nós podemos ver aqui também nessas duas vozes no livro do Apocalipse a mensagem do rico e do Lázaro. O fruto sazonado, verso 14, que a tua alma tanto apeteceu, se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Verso 15, os mercadores dessas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando. Olha que coisa! É como Jesus Cristo disse no Sermão da Planície: ai de vocês, os que agora estão sorrindo, um dia vocês virão a chorar.
dizendo: ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas. É assim que o mundo se apresenta hoje. O mundo se apresenta hoje como algo atrativo. O mundo se apresenta hoje como algo sedutor, como algo bonito. Porém, é necessário termos fé. A mesma fé que John Bunyan teve ao ler o livro do Apocalipse, para crer que toda essa beleza do mundo é ilusória, que toda essa sedução do mundo não passa de uma cidade que está caminhando para a destruição. E todo piloto, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto e todo aquele que navega livremente, marinheiros, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Essa tristeza que nós estamos vendo aqui, irmãos, não é a tristeza segundo Deus, que opera arrependimento para a salvação. É a tristeza segundo o mundo, que opera a morte. O que nós vemos aqui é a grande decepção dos ímpios ao colocarem as suas esperanças num Deus chamado Mamon. Como eles serão decepcionados e como nós seremos decepcionados se confiarmos nesse ídolo perigosíssimo, que tem uma influência muito maior do que imaginamos, que é um ídolo chamado dinheiro, Mamon. E eu queria convidar os irmãos a abrirem em algumas passagens da Bíblia que testificam isso. A primeira é 1 Timóteo 6,17. 1 Timóteo 6,17. Olha o que o apóstolo Paulo diz: há aqueles que possuem uma certa condição financeira nesse mundo. 1 Timóteo 6, verso 17. 1 Timóteo 6, 17 diz assim: exorta aos ricos do presente século. E pode um cristão ter uma condição social elevada? Pode. O apóstolo Paulo diz a um cristão chamado Gaio, ele diz: Gaio, eu desejo que você seja próspero, Gaio, como próspera é a tua alma. A Bíblia diz que Deus fez o rico e o pobre. Em Isaías 53, versículo 9, a Bíblia diz que Jesus seria enterrado com os ricos. E para isso Deus levantou dois homens, um que seguia Jesus de longe e outro que esteve com Jesus à noite e ouviu um dos sermões mais bonitos de Jesus, José de Arimateia e Nicodemos. E ambos eram membros do Sinédrio, e ambos eram ricos. E por que eles eram ricos? Para que a Escritura se cumprisse, para que eles pagassem um funeral honroso a Jesus Cristo, para que se cumprisse o que Isaías tinha profetizado 753 anos antes. Ele seria crucificado ao lado de criminosos e seria sepultado com os ricos. Então, existem cristãos que, pela providência de Deus, podem sim ter uma condição financeira elevada. Não porque ele busque isso, mas porque a providência de Deus nessa situação o colocou. Como era o caso de José de Arimateia, como era o caso de Nicodemos. Exorta os ricos do presente século. O que o apóstolo está dizendo é:
Cuidado! Que não sejam orgulhosos. O problema do amor ao dinheiro é esse. O problema, quando o apóstolo Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, é isso. É porque o dinheiro, quando ele entra no coração, ele produz uma sensação de autossuficiência e de independência de Deus. Que não sejam orgulhosos. Normalmente o dinheiro produz no nosso coração isso, soberba. Quando você não tem o dinheiro para ter um prato de comida, você dobra o joelho e ora. Mas quando você tem o dinheiro, você dobra o joelho e ora? Na maioria das vezes não, você vai no restaurante e diz, eu quero um PF. Então é esse o perigo que ele diz aqui, que não sejam orgulhosos, porque o dinheiro produz soberba. Quando o Senhor Jesus quis contar um fato real, onde um homem morre e acorda no céu, e aonde outro homem morre e acorda no inferno, qual é a definição que ele faz do homem que acorda no inferno? Ele era o quê? Rico. A história do rico e do Lázaro. O Lázaro, que era um filho de Deus, tem nome, e um rico que não era um filho de Deus tinha riquezas. Por quê? As suas riquezas davam a ele um sentimento de autossatisfação, enquanto Lázaro, que era pobre, buscava em sua pobreza a autossatisfação, a satisfação que vem do alto. Por isso o nome Lázaro significa Deus é o meu auxílio, tudo que eu tenho é Deus. Então a minha satisfação vem de Deus, porque eu não posso me satisfazer das riquezas. Que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança. É isso que João está vendo aqui na voz do lamento daqueles que amam a grande Babilônia. Não depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, ou seja, a riqueza não tem um fundamento sólido. Uma hora ela vai te deixar, ainda que não seja em uma circunstância que tire ela de você aqui na terra. Quando você estiver no leito de morte, você vai ver toda ela indo embora, quando a eternidade estiver te chamando. É por isso que ele diz aqui, não deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza. Quantas pessoas acumulam fortunas e perdem do dia para a noite? Quantas pessoas, se não em vida, na morte? Nós vimos na semana passada o caso dessa cantora que morreu com a fortuna de 500 milhões. A riqueza é estável. Ela agora não é mais rica. Ela perdeu tudo. Na quinta-feira passada, numa quinta-feira à tarde, um deputado, filho de um pastor, estava numa quinta-feira à tarde, passeando de lancha na Ilha dos Frades, em Madre de Deus. E em questão de segundos, ele viu toda a sua riqueza ir embora. Ele tinha 29 anos, ele era deputado estadual, ele estava num horário de pico, onde todo mundo estava trabalhando, ele estava curtindo, como o rico da parábola, e em questão de segundos, ele perdeu a sua vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui, não ponha a sua esperança na instabilidade da riqueza, cuidado. Mas em Deus, olhe, a sua esperança deve estar em Deus. É isso que Deus quer mostrar ao apóstolo João. Ponha a sua confiança em Deus, pois aqueles que colocarem suas esperanças no mundo irão se decepcionar. Como disse Salomão, vaidade de vaidades, tudo é vaidade.
Salomão disse que buscar satisfação nas coisas terrenas é como correr atrás do vento. Será que a gente consegue pegar o vento? Impossível. Ele disse que foi o homem mais inteligente da sua época. Ele disse que construiu casas, teve 700 concubinas, 300 mulheres, usufruiu de todos os prazeres que o homem pode usufruir. Sua sabedoria alcançou o mundo inteiro, a tal ponto da rainha de Sabá vir de longe ouvir a sabedoria de Salomão, e ele disse: tudo é vaidade, tudo não tem, tudo isso sem Deus só vai aumentar o vazio do seu coração. Mas em Deus, é por isso que ele escreve Eclesiastes, para mostrar isso aqui que Paulo está ensinando a Timóteo. As riquezas são estáveis, e na hora da morte elas não podem nos socorrer. Que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Ou seja, é Deus que nos concede todas as coisas para nos suprir, para nos encher de gratidão a Ele. Agora ele diz o que nós devemos fazer com as riquezas. Verso 18: que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras. Olha que coisa! Pratiquem o bem. Usar as riquezas para a glória de Deus. Quem aqui já assistiu aquele filme, O Quarto Sábio? E o enredo daquele filme é muito bom, porque o enredo daquele filme fala do juízo final, onde ele pega toda a sua riqueza e sai praticando o bem. E quando ele está perto de se encontrar com Jesus, ele tinha a sua última pedra preciosa. E ele vê uma criança, uma jovem, uma adolescente, que estava prestes a ser vendida como escrava para viver uma vida miserável. E ele olha aquela situação, olha aquela pedra preciosa, que era o último presente que ele tinha guardado para dar para Jesus. E ele, com dor no coração, pega aquela pedra preciosa e compra a liberdade daquela garota. E então, momentos depois, ele já doente, enfermo, se encontra com Jesus. E quando Jesus vem até ele, ele entra em desespero, porque ele, que era um homem rico, colocou a mão no bolso, viu, e ele não tinha mais riqueza nenhuma para dar. Ele disse: Senhor, agora eu não tenho mais nada. E Jesus disse para ele: você me deu tudo. Eu estive com fome, você me deu de comer. Eu estive com sede, você me deu de beber. E então Jesus Cristo traz a ele paz na hora da morte. E ele descansa na presença de Deus. Porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. É isso que o apóstolo Paulo quer ensinar aqui para Timóteo. Olhe, diga para essas pessoas que elas devem praticar o bem. Sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Por que muitas pessoas às vezes têm faltando e outras têm sobrando? Porque não está havendo na igreja igualdade. O apóstolo Paulo disse: aquele que colheu muito não tenha sobrando, e aquele que colheu pouco não tenha faltando, e em tudo haja igualdade. Porque é muito mais fácil ir à igreja do que ser igreja. Porque ser igreja vai te fazer
vai exigir de você um coração misericordioso. E a palavra misericórdia é a junção de duas palavras: dó, de parceria com ação. Ser igreja inevitavelmente vai te levar a contemplar, a se colocar no lugar do outro e a ajudar o outro. A coisa mais triste do mundo é um cristão avarento, um cristão amante do dinheiro, porque é uma contradição. Se você confia em Deus, você não deve confiar no dinheiro. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Ou seja, esses bens que Deus te deu podem ser uma bênção se você depositar eles no lugar certo. O que foi que Jesus disse no Sermão do Monte? Ajuntem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem e os ladrões não minam nem roubam. Agora eu queria convidar os irmãos a abrirem no Salmo 73, onde nós vamos ver a realidade daqueles que põem as suas esperanças nas riquezas. Salmo de número 73, eu creio que todos os irmãos já conhecem de cor esse salmo. Mas esse salmo, ele é sempre oportuno, porque todos os dias a realidade desse salmo nos ataca. Em nossas famílias, quando a gente abre o celular, quando a gente assiste uma televisão, a sociedade o tempo todo esfrega isso na cara dos cristãos verdadeiros. Salmo 73, nós vemos aqui como os maus aparentemente prosperam. Com efeito, Salmo 73, verso 1, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Asaf disse, eu quase me desviei, eu quase chutei o barco, eu quase pulei do barco, quase chutei o pau da barraca. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Por quê? Porque Asaf não estava contemplando o que João está contemplando em Apocalipse, o destino final daqueles que põem as suas esperanças nas prosperidades terrenas. Ele estava olhando para o aqui e o agora. Pois eu invejava os arrogantes. Não é isso o que os arrogantes passam? Não é isso, por exemplo, se você chegar em casa daqui a pouco, ligar a sua televisão, não é isso muitas vezes o que você vai sentir ao ver esses jogadores de futebol que ganham uma fortuna? Se você não estiver com o coração satisfeito em Cristo, é isso que vai acontecer, você vai sentir inveja dos arrogantes. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Verso 3. Olha o verso 4. Para eles não há preocupações. Ou seja, os perversos têm uma proteção de Deus para que o paraíso deles sejam aqui na terra. Como é dito a descrição daquele rico, da parábola do rico e do Lázaro, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias vivia regalada esplendidamente. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. O que é isso aqui? É o que Satanás faz com seus servos.
Satanás tem os seus garotos propagandas. Daqui a pouco na televisão vocês vão ver, se vocês ligarem, vários garotos propagandas de Satanás. Neymar, Messi, Vinícius Júnior, todos esses jovens são garotos propagandas de Satanás, para levar outros jovens à vida promíscua que eles levam. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. É assim que vivem os poderosos e aqueles que prosperam nessa terra. Eles colocam suas esperanças aqui e eles dizem no seu coração: não há Deus. Por isso o seu povo se volta para eles e tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Ou seja, eles ainda zombam de Deus no coração e ainda dizem que Deus está abençoando a impiedade deles. Eis que, verso 12, eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos da inocência, pois de contínuo sou afligido. Ou seja, Asaf olha para a vida dos ímpios e olha para a sua vida e diz: rapaz, olhando somente aqui nessa terra, parece que está sendo inútil eu me santificar. Porque eu estou me esforçando para viver uma vida santa e o que tem acontecido é que eu estou sendo afligido a cada manhã. A cada manhã estou sendo castigado. Eu estou sendo alvo da disciplina de Deus. Olha que coisa. Por quê? Porque o Senhor disciplina aquele a quem ama. E o que Deus faz com aqueles que são bastardos? Deus os abandona às suas próprias concupiscências. Por isso que eles prosperam. Enquanto os justos são afligidos. João Calvino tem uma frase que diz: Senhor, eu sinto as tuas mãos me esmagando, mas que bom, Senhor, que são as tuas mãos. O ímpio peca e é feliz, e as coisas dão certo. O justo peca e aí, meu amigo, o negócio vai pegar. É tempestade, é peixe, é falência, é céu que fecha, é doença que chega, é depressão que chega. Por quê? Porque você não é ímpio. Você é um filho, uma filha de Deus. Então, quando um crente peca, a situação é totalmente diferente. É filho que morre, Davi. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Olha o verso 17, olha o que mudou tudo na vida de Asaf. É o que talvez mudou tudo na vida de João, ao olhar os poderosos, ao olhar o imperador Domiciano, que havia o colocado na prisão da ilha de Patmos, ao ver aqueles que serviam a Satanás e luxavam com o mundo. João, em Apocalipse, teve uma visão do futuro, vendo a grande decepção desses ímpios, ao colocarem sua esperança nesse mundo. Até que entrei no santuário de Deus e atinei para com o fim deles. O que é que está escrito em Eclesiastes, capítulo 7? Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir numa casa onde há banquete. Porque numa casa onde há luto, você vê o fim de todas as coisas e aplica o seu coração a essa realidade. Num grande banquete, você nem pensa na morte.
mas num funeral você automaticamente pensa na sua morte. Não é verdade? Quando você vê aquela pessoa que falou com você, que esteve com você, e de repente você olha e aquela pessoa está com o olho fechado, numa tumba, sem respirar, automaticamente você pensa, um dia eu vou estar nessa tumba. E é por isso que Eclesiastes diz, é melhor ir na casa onde há luto. E é isso que a casa de Deus nos leva. A casa de Deus nos leva a pensarmos na brevidade da vida e na eternidade que nos espera após a morte. E foi isso que fez com que Asaf caísse em si. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Ou seja, como disse Jonathan Edwards, o que separa um ímpio do inferno é uma teia de aranha. Por mais que ele seja rico, por mais que ele seja pomposo, há apenas uma teia de aranha que o separa do inferno. Ele não tem fundamento, ele não tem uma confiança sólida para estruturar a sua vida. É uma teia de aranha que o separa do inferno. Quem aqui se lembra da morte de Gugu? Aquele apresentador que foi consertar um ar-condicionado e caiu e subitamente morreu. E depois envergonhou toda a sua família com a vida suja que ele vivia, às escondidas. Irmão, não vale a pena ser ímpio. Não vale a pena ser ímpio. Por isso a Bíblia diz, deixe o ímpio o seu caminho. Converta-se ao Senhor. Ele vai se compadecer. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Não vale a pena ser ímpio. É melhor ter a vida mais difícil aqui na terra e entrar no céu do que morrer como ímpio. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Isso que Asaf está vendo é o que João está mostrando lá em Apocalipse. Esses homens chorando, mas é um choro de espanto, é um choro de terror. É o empresário vendo a sua empresa pegar fogo. É um rei, é um presidente vendo o seu palácio pegar fogo. São as pessoas vendo aquilo que elas tanto desejaram e conquistaram e até mataram para ter, pisaram para cima dos outros, ruir do dia para a noite. E elas choram porque os seus corações estavam lá. É por isso que Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló. Por que a mulher de Ló olhou para trás? Porque o seu coração estava nas luxúrias de Sodoma. O olhar da mulher de Ló seguiu aonde estava o prazer e o tesouro do coração dela, nas riquezas de Sodoma. Então, quando ela viu Sodoma pegando fogo, ela se entristeceu e ela olhou para trás com um olhar de lamento, de saudade dos prazeres de Sodoma, das riquezas de Sodoma, e ela virou uma estátua de sal, por conta do amor ao dinheiro, do amor ao mundo. Como ao sonho quando se acorda, assim ao Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Aparentemente o ímpio vive muito, mas aqui Asaf compara a nossa passagem aqui na terra como um sonho. Quem aqui já teve a experiência de sonhar? Você dorme, e aí você tem aquele sonho bem rápido e você acorda. Essa é a nossa passagem nessa terra. Essa é a opulência do ímpio em sua riqueza nessa terra. A vida é muito breve. Assim, ó Senhor, ao despertar, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram. É isso que acontece com o cristão se ele olhar para a direção errada,
se ele olhar para a prosperidade dos ímpios, o seu coração vai se encher de amargura, pois ele não está enxergando a vida sobre a perspectiva de Deus. Ele está enxergando bênção como maldição e maldição como bênção. Ele enxerga o rico como abençoado e o Lázaro como amaldiçoado, mas na verdade é o contrário. Eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença. É isso que acontece quando um cristão inveja a impiedade dos ímpios. É uma atitude irracional, porque a Bíblia diz: tudo que o homem plantar, ele colherá. Olha, irmãos, aquele que está plantando na carne, ele não está fazendo mal aos outros. Por mais que ele faça mal aos outros, o pior mal que ele está fazendo é a si mesmo. Todavia, estou sempre contigo. É essa a maravilha de ser um cristão. Ele está sempre na presença de Deus. Estou sempre contigo, na companhia de Deus, como Enoque. Tu me seguras pela minha mão direita. É aqui que está o consolo do cristão. Tu me guias com o teu conselho. A bênção de ouvir a palavra de Deus, de ouvir os conselhos de Deus, de ouvir a voz de Deus, de ouvir um direcionamento de Deus. É isso que os ímpios não têm. Os ímpios não ouvem a voz de Deus, não têm um relacionamento com Deus. Mas os cristãos, eles recebem maravilhosos conselhos da parte de Deus. Eles dobram os seus joelhos e oram, e o seu Pai que vem em secreto corresponde. E depois me recebes na glória. Essa é a vida de um cristão. Ele é guiado pelo conselho de Deus aqui na terra, e quando ele morre, ele é recebido na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. O que Asaf está dizendo é: quem mais? A quem mais eu posso me apegar se não for o Senhor? A quem eu vou me agarrar se não for o meu Salvador? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, o que ele está dizendo é: o meu corpo, o meu coração, ele se cansa, ele se enfraquece. Às vezes você olha para a vida cristã e você se sente exausto. É isso que Asaf está dizendo, e que Paulo também sentiu quando disse: e não nos cansemos de fazer o bem. Porque muitas vezes aqui na terra, o justo, ele vê muitos sofrimentos como retribuição da sua dedicação a Cristo. Se vocês lerem, irmãos, 2 Timóteo 4, e se colocarem no lugar do apóstolo Paulo, é de chorar aquilo que ele diz: na minha última defesa, todos me abandonaram. Imagine, o homem que mais viveu perto de Cristo, que mais fez o bem, foi abandonado por todos. Porque Deus quis mostrar para ele que a confiança dele precisava estar inteiramente em Cristo. Por isso ele diz: mas o Senhor não me desamparou. É isso que Asaf está dizendo aqui. Deus, não os homens, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Verso 27, os que se afastam de ti, eis que perecem. Olha que grande loucura é o homem se afastar de Deus. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. É isso que Apocalipse está nos mostrando. Quanto a mim,
Verso 28. Bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. O que ele diz é: enquanto eu viver, eu vou viver perto de Deus para proclamar as obras de Deus. É esse o propósito da nossa vida, conhecer a Cristo e torná-lo conhecido. Para a gente concluir, vamos voltar lá em Apocalipse 18. Apocalipse 18. Nós vamos ver agora a segunda voz, no verso 20. No verso 20, nós vemos a voz daqueles que, como Asaf, confiaram em Deus e não colocaram as suas esperanças e expectativas nesse mundo. E olha o sentimento oposto que está no coração dos cristãos. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Ou seja, ao passo que os ímpios estão lamentando, os santos aqui estão exultando. É esse o enredo do Salmo 37, quando Davi questiona a Deus por que os ímpios, é o mesmo questionamento de Asaf, por que os malfeitores prosperam, por que os malfeitores se dão bem e aparentemente Deus não faz nada. Então Deus responde a Davi: tenha calma, Davi, deleite-se no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue os seus caminhos ao Senhor, confie nele e Ele tudo fará. Um dia esse sentimento de justiça vai ser satisfeito. Por isso em Romanos diz: a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Aqueles que viveram na contramão do mundo e que sofreram a oposição do mundo, pois não existe cristianismo sem perseguição. Se não existe perseguição, não existe cristianismo. Olha o que a Bíblia diz em 2 Timóteo 3,12. Todos aqueles que desejam, que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Ou seja, aquele cristão que não está sendo perseguido, está sendo um cristão teórico e não prático. Porque no momento que o seu cristianismo se torna prático, ele começa inevitavelmente a ser perseguido. Jesus chegou a dizer que os inimigos do homem, os opositores do homem, chegarão a ser os seus próprios familiares. O ódio espiritual daqueles que seguem a Cristo contra aqueles que seguem a Cristo é tão grande que Satanás muitas vezes consegue apagar, inclusive, o afeto natural de familiares. Como o pastor lembrou ontem de Jeremias, que a sua família estava conspirando para matar ele. E ele disse no capítulo 11, eu era como um cordeiro inocente. Eu não sabia que eles estavam planejando a minha morte. E no capítulo 12, verso 6, Deus diz a Jeremias, Jeremias, não confie nos seus parentes. Ainda que eles... Olha que coisa perigosa. Ainda, Jeremias, que eles te digam coisas boas, não confie neles. Que o coração deles não está com você. Não está no chamado de Deus na sua vida. O coração deles pode querer o seu bem carnal, mas é a sua morte espiritual. E é isso que muitas vezes acontece no coração dos nossos familiares.
É por isso que todo cristão é perseguido. Jesus Cristo disse: se odiaram a mim, odiarão a vocês. O que é um cristão? É um ramo da videira verdadeira. Então, tudo aquilo que Cristo passa, um cristão deve passar. Um cristianismo autêntico é um cristianismo que nos conforma à imagem de Cristo. Verso 21. Então o anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. João está vendo aqui a destruição desse mundo. E ele está aqui se regozijando porque ele está vendo como valeu a pena ter servido a Deus. Hoje eu estava escutando um sermão de Spurgeon, tão maravilhoso, sobre o Salmo 23. E Spurgeon estava falando de um pastor, mas não de um pastor de almas, um pastor de ovelhas mesmo. E Spurgeon, conversando com esse agricultor, ele disse que existem ovelhas que são mais apegadas ao pastor e que existem ovelhas que são mais distantes do pastor. E ele diz que normalmente essas ovelhas que são mais apegadas ao seu pastor são as mais gordinhas. E olha que coisa, porque ele diz que o pastor tem todo o prazer de alimentar elas melhor, de dar a elas um alimento mais forte. E Spurgeon faz uma analogia maravilhosa quando ele diz que existe uma eleição, mesmo dentro da eleição dos eleitos, que é a eleição daqueles que estão sempre mais perto do Senhor Jesus e recebem um maior alimento dele. Nós vemos que dentre os discípulos de Jesus, ele escolheu 12 para serem apóstolos. Dentre os 12 apóstolos, ele escolheu 3 para andarem mais perto dele: Pedro, Tiago e João. E dentre esses 3, ele escolheu um que se dizia como discípulo a quem Jesus amava, que ele deu a missão de cuidar daquela que foi fiel à sua missão de o dar à luz, o apóstolo João. E por que eu estou falando isso? Porque João era tão chegado de Jesus que ele está recebendo aqui, no fim da sua vida, um dos maiores presentes que o homem pode receber: visões e revelações do Senhor. Ele está recebendo aqui esse alimento, esse privilégio. Ele está aqui vendo como tudo na vida dele fez sentido. Esse senhor de idade, que aparentemente era um derrotado entre os seus contemporâneos, está tendo um regozijo de alma que nenhum dinheiro no mundo pode dar. Ele está aqui sentindo a alegria da salvação naquela prisão de forma sobrenatural e dizendo: meu Deus, valeu a pena. Quando há dezenas de anos atrás, aquele homem me chamou junto com meu irmão no Mar da Galileia, olhou para mim e disse: segue-me. E eu abandonei as redes, meu pai Zebedeu, o meu irmão João, e segui. Como valeu a pena. É isso que João está sentindo. Ele está vendo aqui tudo fazendo sentido. Como esse mundo comercial iria me destruir. Olha aqui como essa Babilônia vai ser destruída. Como foi bom, como valeu a pena estar nessa prisão. Verso 22. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá. As músicas diabólicas que esse mundo produz serão extintas. A música foi criada por Deus para louvar a Deus, mas os homens usam a música para o mal, guiados por Satanás.
nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Verso 23, também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela sua feitiçaria. É isso que o mundo quer fazer comigo e com você. Ele quer nos seduzir, ele quer nos enfeitiçar, ele quer nos enredar para os seus valores diabólicos. Por isso que o apóstolo Pedro disse: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, que é o vosso adversário, vive ao derredor, bramando como um leão, buscando uma oportunidade para lhe tragar. Mas ele não é perigoso quando ele vem como um leão. Ele é mais perigoso quando ele vem como um anjo de luz, para nos tragar com sedução, com feitiço, com boas ofertas, com bons convites, se disfarçando de nosso melhor amigo, com palavras bajuladoras, fazendo elogios, falando o que nos agrada. É assim que Satanás é mais perspicaz. O apóstolo Paulo diz: não é de se admirar, pois ele pode se disfarçar de anjo de luz. E ele quer nos seduzir. Satanás quer nos seduzir, o mundo quer nos seduzir. Nós temos que tomar muito cuidado, porque o mundo não desiste. É como Dalila com Sansão. Ô Sansão, me conta seu segredo. E Sansão ficava brincando com Dalila. Aí quando ia lá, os filisteus amarravam Sansão, Sansão desamarrava. Por quê? Porque ele tinha mentido para Dalila. Olha que coisa, ele tinha mentido para Dalila. E ele brincando com Dalila. Sansão, me diz qual é o seu segredo. O meu segredo é esse. E Sansão brincando com a sedução de Dalila. É quando os cristãos começam a seguir a Jesus de longe. Eles começam a brincar com as seduções do mundo. E assim como Dalila, o mundo é cruel, é impiedoso. Ele se disfarça como Dalila. Ele diz que ama, ele chora, mas ele não ama coisa nenhuma. Dalila não amava nada a Sansão. Ela chorou, 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 até que Sansão disse: ah, Dalila, eu vou te contar. Meu segredo é meu cabelo. Se cortar meu cabelo, a minha força vai embora. E Dalila fez o quê? Na mesma hora chamou os filisteus. Pegou o dinheiro e disse: o segredo dele é o cabelo. Quando cortaram o cabelo de Sansão, que gritaram Sansão, que ele pensou que ia ruir a corda, não sabia Sansão que o Senhor havia se retirado dele e a sua força tinha ido embora. É isso que acontece quando a gente brinca com a sedução do mundo, quando a gente deixa o mundanismo entrar na nossa vida sorrateiramente e a gente vai brincando com os prazeres do mundo, porque o mundo é sedutor, com as concupiscências do mundo. Chega uma hora que o mundanismo ele é fatal. Foi o que aconteceu com Demas. Ele estava seguindo a Paulo, tendo um caso com o mundo, com Dalila. Ele estava sendo cooperador de Paulo, namorando-se com o mundo. O mundo foi conquistando o coração dele, conquistando o coração dele, conquistando o coração dele, até que chegou o momento que ele abandonou. É esse o perigo de sermos enfeitiçados pelo mundo e de não enxergarmos as coisas como de fato são, para a glória de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz: fixemos os nossos olhos naquilo que não se vê, porque o que se vê é passageiro, o que não se vê é eterno. Talvez os irmãos não sabem, mas o que é mais importante aqui não é esse pedaço de madeira, esse microfone, todo esse aparato, não é a minha imagem física.
O mais importante aqui é a presença de anjos e demônios que estão nesse lugar. E os nossos olhos naturais não estão vendo, mas eles estão. É a presença de Jesus no meio da sua igreja, passeando pelos candeeiros de ouro. Anjos que estão aqui, demônios que estão nos contemplando para levar as nossas mentes a não obedecer a palavra de Deus. Verso 24. E não se engane, esse público, ele é real. Foi por isso que aqueles demônios falaram daqueles exorcistas, filhos de um judeu chamado Seva. Vocês? Conheço vocês. Eu sei que vocês são em oculto. Paulo eu conheço. Jesus eu conheço. Mas vocês eu não conheço. Esse é um grande perigo. Diante dos olhos dos homens, o tempo todo estamos diante dos olhos de Deus, diante dos inimigos de Deus e diante dos anjos aliados de Deus. Esse deve ser sempre o nosso público-alvo. Quando ele quer beber o nosso sangue de santos, o mundo quer matar os santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. O sistema desse mundo, irmãos, odeia o cristianismo. O mundo tem sede do nosso sangue. O mundo tem sede de ver a nossa queda. Por isso que nós temos que, de uma vez por todas, tomarmos uma posição ao lado de Deus. Pois aqueles que amam o mundo, o amor do Pai não está nele. Por isso eu queria fazer uma pergunta para mim e para você. De que lado você vai estar daqui a 100 anos? Daqueles que estarão pranteando, lamentando a queda da Babilônia, ou do lado daqueles que estarão celebrando a queda da Babilônia e o surgimento da Nova Jerusalém? Aonde nós estaremos? Na Nova Jerusalém ou pranteando aquilo que não temos mais com a destruição da Babilônia? É isso que diz a parábola do rico e do Lázaro. Aquele rico estava pranteando as riquezas que ele perdeu da Babilônia. Aquele Lázaro estava se alegrando as riquezas que ele adquiriu na Nova Jerusalém. De que lado você vai estar naquele grande dia? Do lado do rico ou do lado do Lázaro? O que vai responder isso não são suas palavras, são suas ações e decisões a partir de agora. Porque existe uma porta estreita que te leva para Nova Jerusalém e um caminho apertado, mas ele é seguro. Mas existe uma porta larga que te leva para a destruição da grande Babilônia. Esse caminho ele é espaçoso, ele é cheio de facilidades, mas nele tem escrito condenação eterna. Que Deus nos ajude, como está escrito em Deuteronômio capítulo 11. Eis que ponho diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Deus ainda mostra o que ele sente. Escolha, pois, a vida, para que você viva eternamente. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nos ajude, Senhor, a escolhermos a vida, que é Jesus. Há caminhos, Senhor, que aos nossos olhos parecem ser bons, mas no final, Senhor, são caminhos de morte. Nos dá sabedoria, Jesus, e nos ajude a olhar para Ti e Te enxergar como nosso referencial nas nossas escolhas. Pois sem o Senhor como nosso Senhor,
sem termos o Senhor como referencial, Jesus, jamais faremos a escolha correta. Por isso o Senhor disse: se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais Deus não dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Qual é o pai que o filho que lhe pede um pão, o pai dá uma pedra? Qual é o pai que o filho lhe pede um peixe, o pai dá um escorpião? Ô Senhor, nos ensina a pedir aquilo que te agrada, porque como nós aprendemos ontem no estudo em Cosme de Farias, muitas vezes o Senhor dá ao ímpio o que ele pede para a sua própria destruição. E muitas vezes o Senhor diz não ao justo ao que ele pede para a sua própria salvação. Nos dá esse discernimento e essa sabedoria. Nos ajude a agradecer pelos seus nãos, pois quando o Senhor diz não, é para o nosso bem. Quando o Senhor fecha uma porta, é porque o que estava lá dentro era horrível. E quando o Senhor abre uma porta, o que está lá dentro é maravilhoso, que é a pregação do Santo Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Enche-nos do Espírito Santo, Jesus. Nos despede em paz para os nossos lares. Que as nossas almas encontrem descanso nessa noite em Ti, que disse: vinde a mim, todos vocês que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, que o meu fardo é leve, e o meu jugo é suave. Nos dá, Senhor Jesus, desse fardo leve e desse jugo suave, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Então, o Senhor cumprimento santo. Diga para ele: Deus é bom.